Bom, vamos direto ao ponto. Hoje, a nossa análise vai destrinchar um dos riscos mais silenciosos, severos e honestamente subestimados que assombram o mundo dos negócios: a gestão informal de dados. É muito comum focar toda a atenção no faturamento e nos custos operacionais e esquecer de um ativo invisível que, olha, se não for protegido, pode literalmente derrubar uma estrutura que demorou anos para ser construída. A gente vai focar exatamente nessa vulnerabilidade crítica a partir de agora. Imaginem só esse cenário de pesadelo que chega a dar um frio na barriga de qualquer pessoa que lidera um negócio. É segunda-feira de manhã, as portas da empresa se abrem, o primeiro café do dia está pronto. Aí, ao ligar o sistema, vem a grande descoberta. Um ex-funcionário não só saiu da equipe, mas simplesmente levou junto com ele os clientes, a base inteira de contatos do WhatsApp e toda aquela fila de vendas que demorou meses para ser montada. Em questão de dias, os orçamentos param, o telefone esfria completamente e a concorrência começa a fechar aqueles negócios que já eram dados como certos. E aí fica aquela dúvida no ar: quem é que realmente detém as chaves de acesso aos contatos da empresa hoje? E isso nos leva à primeira parte do nosso material, o pesadelo da segunda-feira, que mostra que isso vai muito, mas muito além de uma simples questão trabalhista. Porque essa quebra de dados não é só um desentendimento na hora da rescisão, tá? É uma verdadeira crise jurídica cheia de camadas. Envolve potenciais quebras de confiança, denúncias de concorrência desleal e uma violação gravíssima de sigilo. Para ilustrar perfeitamente, temos aqui dois casos clássicos extraídos da nossa fonte. Primeiro, pensem na recepcionista de uma clínica. Ela conversava com os pacientes pelo WhatsApp da empresa, criando um baita relacionamento. Quando pede demissão, ela passa a contatar esses mesmos pacientes em nome de uma clínica concorrente, usando as mensagens que exportou. O segundo caso é o do vendedor de materiais de construção, que deixava a lista de clientes salva no próprio celular. No dia seguinte à saída dele, ele já começa a disparar ofertas para essa mesma carteira, cobrando menos e avisando do novo endereço. O X da questão aqui é que eles não estão levando embora só uma pasta com papéis físicos, sabe? Eles estão levando o acesso direto e a confiança do cliente. Então, como separar as coisas? Vamos analisar a seção experiência ou desvio, que aborda essa linha tênue na saída de funcionários. E essa imagem ilustra brilhantemente uma linha muito, mas muito cinzenta. Todo profissional tem a liberdade absoluta de trabalhar no seu ramo de atuação, de usar todo o conhecimento de mercado que adquiriu e de seguir a vida. Isso é experiência acumulada e ninguém deve impedir isso. Mas o jogo muda de figura quando a pessoa usa ativamente informações internas. Pegar um banco de dados de clientes ou conversas capturadas em canais corporativos já é cruzar uma fronteira supercrítica. E isso se torna um aproveitamento indevido. A grande diferença não está no que a pessoa lembra de cabeça pela habilidade técnica dela, e sim no que ela copia, transfere ou se apropria de propósito da infraestrutura da empresa. E aí entra uma frase que a gente ouve exaustivamente nessas situações e que precisa ser desconstruída agora mesmo. Ah, mas se o cliente quis ir, eu não posso fazer nada. É claro que o cliente tem livre-arbítrio, com certeza. O problema não é a decisão final do cliente. O buraco é mais embaixo. O problema é quando essa ponte de contato que levou a essa escolha foi construída por meio de uma conduta irregular. Um ex-funcionário simplesmente não pode basear o novo negócio dele no uso de informações internas e na captura de dados do antigo trabalho. O caminho até o cliente jamais, em hipótese alguma, pode ser erguido sobre um abuso de confiança. Mas, afinal, o que fazer? É o que vemos na seção Como Agir e Provar, a estratégia contra o impulso. Quando um vazamento de dados acontece, o nosso instinto humano imediato é reagir na emoção, né? Dá vontade de ligar, cobrar explicações de forma agressiva ou até jogar tudo nas redes sociais. Só que agir por impulso pode gerar um baita de um contra-ataque e piorar a situação jurídica da própria empresa que já foi lesada. É fundamental respirar fundo e substituir a emoção pela organização das provas. O material sugere 3 passos práticos para isso. Passo 1. Entender o tamanho do problema. É preciso separar o que é só uma suspeita do que é uma evidência concreta, avaliando no detalhe quem tinha acesso ao quê. Passo 2. Preservar provas digitais com contexto. E aqui vai uma dica de ouro. Tirar um simples print da tela muitas vezes não basta, porque mensagens podem ser apagadas ou questionadas no futuro. O contexto inteiro da interação precisa ser salvo. E passo 3. Buscar orientação profissional urgente. Um advogado vai orientar a forma certinha de registrar tudo sem estragar a apuração, garantindo que se tenha uma prova forte contra aquela desculpa fácil de que os clientes mudaram espontaneamente. E o tempo é um fator crucial aqui. Vamos falar sobre o custo da demora e o efeito dominó da inação.
Por que toda essa urgência é necessária? Bom, falhar em tratar essa quebra de segurança de um jeito rápido e cirúrgico gera uma cascata de consequências que sai do controle num piscar de olhos. Funciona assim. No dia 1, o impacto é óbvio. É o prejuízo financeiro direto com contratos perdidos. Na primeira semana, o efeito dominó já se consolida. Se um cliente gigante vai embora sem que a empresa reaja, outros começam a seguir exatamente o mesmo caminho. No primeiro mês, a coisa vira um problema cultural. Começa o desgaste interno de quem ficou, a equipe passa a desconfiar dos processos e, sem regras claras, pode acabar repetindo as mesmas práticas de desvio. E em um ano, aí o risco é sistêmico e gravíssimo. Estamos falando da exposição massiva de nomes e telefones de centenas de clientes. Ficar de braços cruzados no começo simplesmente multiplica o estrago no final. Para evitar essa bola de neve, chegamos ao ponto principal: prevenção e estratégia. Como proteger de verdade os ativos da empresa. Esse cenário todo força uma mudança vital de mentalidade. A gente precisa sair de uma postura só reativa para uma postura verdadeiramente blindada. O foco tem que ser antecipar riscos e construir hábitos sólidos de segurança. O material de estudo traz um checklist prático para isso. Adotar números corporativos em vez de deixar a equipe usar o celular pessoal. Implementar sistemas com controles rígidos de acesso. Colocar barreiras técnicas para impor limites de quem pode exportar contatos em massa. Desenhar regras muito claras e inegociáveis para o uso do WhatsApp da empresa. E, sem falta, firmar acordos formais de sigilo nos contratos de trabalho desde o primeiríssimo dia. Quando a gente formaliza essas fronteiras, a gente pega aquilo que antes era visto como uma praticidade perigosa e transforma de volta no que deve ser, um ativo corporativo fortemente protegido. E para encerrar essa nossa análise de hoje, a mensagem mais forte que a gente tira de todos esses materiais se resume a um princípio muito claro: informação é patrimônio. Se esse patrimônio não for cuidado às 7 chaves, ele pode muito tranquilamente sair andando pela porta da frente sem que ninguém perceba, até que seja tarde demais. A nossa fonte de referência bate muito nessa tecla da importância de ter processos estruturados para analisar os cenários antes de sair assumindo riscos que não foram calculados. Então fica aqui a reflexão provocativa para encerrarmos. Os ativos mais valiosos do negócio hoje estão mesmo protegidos, ou será que estão apenas um único pedido de demissão de distância de virarem o portfólio completo do concorrente? Fica aí a provocação e até a nossa próxima análise.